Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando o JF Entrevista. Estamos realizando a série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Estamos conversando com os 19 vereadores da casa. Hoje, aqui com a gente nos estúdios, o vereador Juracy Schaefer, do PT. Participa conosco desta entrevista o jornalista Paulo César Magela. Juracy Schaefer está em seu 4º mandato na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Foi presidente do Legislativo no biênio 2021-2022. Tem uma ampla carreira na vida pública. Foi diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o DENLURB, diretor do Cadastro Imobiliário da Prefeitura, diretor do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, diretor regional da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, SEDESE, é formado em Direito pelo Instituto Viana Júnior, sendo ainda especialista em gestão pública. Em sua plataforma política, destaca as que buscam melhoria da infraestrutura urbana, a defesa das demandas das comunidades e o bem-estar humano e social. Queria começar agradecendo, Juracy, a sua participação aqui. Paulo César também mais uma vez com a gente, muito obrigada. Estamos aí. Juracy, uma ampla carreira pública, né? Não só eleito aqui, né, vereador, mas também em vários serviços públicos, principalmente no DENLURB, né? Você sempre fala da sua gestão lá do DENLURB. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa entrada na vida pública, desde lá, quando era morador da Cidade Alta, né, Juracy? Mais uma vez, obrigado. Realmente quero cumprimentá-la, Marisa, você como grande jornalista que faz um brilhante trabalho aqui na Câmara Municipal, meu querido amigo PC, que é esse jornalista que a gente tem que sempre como referência. O PC conhece tudo e mais um pouco, né? É verdade. Então, por isso que ele é tão solicitado para estar conosco, né? Eu queria parabenizar também JF TV Câmara pelo brilhante trabalho que tem sido feito e agora aqui esse programa JF Entrevista. Minha vida pública começou como liderança comunitária. O meu pai foi presidente da SPM São Pedro I, naquela época que só existia uma SPM que era do bairro Nossa Senhora Aparecida. Sou Zé Alves, sou Rochael, aquele pessoal quando surgiu o movimento. Então a minha família sempre teve uma ligação com o comércio, com a atividade econômica do bairro São Pedro, que nem se imaginava falar em Cidade Alta ainda. Foi cunhado esse nome mais com o prefeito Melo Reis depois. E através desses movimentos sociais, virei presidente do Guaporé Futebol Clube e começamos a ter uma participação efetiva em movimentos de igreja, movimento de segurança, principalmente porque eu tive uma avó assassinada em 1986, talvez essa tenha sido uma das razões de eu entrar para a vida pública, porque foi uma situação muito traumatizante. 12 de outubro de 1986, foi um assassinato muito brutal, cruel, e nós sentimos a necessidade de construirmos um posto de polícia militar lá em São Pedro, e começamos com aquele movimento. Ali surgiu a minha vocação para ter lideranças, né? Já dali eu fui ser presidente do time de futebol, dos movimentos de igreja, e enveredei pela vida empresarial também, que meu pai sempre trabalhou muito nessa área comercial. E fui convidado para entrar na vida pública pelo prefeito Tarcísio Delgado, na época, o João César Novaes e um amigo nosso, Pedro Paulo Schutz, me convidou. Eu, por incrível que pareça, eu fui um dos fundadores do PT, aquele movimento jovem do estudo, e depois o Tarcísio era primo primeiro da minha mãe. O meu avô chamava J. Delgado, que minha mãe nasceu lá na Pirapitinga, perto lá da família do Tarcísio, né? E eu não tinha pretensão nenhuma de ser candidato, mas com essa liderança que foi surgindo, a região começou a crescer muito e viu-se a necessidade de ter uma candidatura que era exclusiva de São Pedro, que existia uma concorrência, São Pedro e Borboleta. O Zé Mauro Crepe era vereador do Borboleta, e São Pedro não queria ficar atrás também, o São Pedro era maior geograficamente e fisicamente ali os espaços, né? Mas eu fui candidato pelo MDB, a pedido do PMDB na época, do Tarcísio. Precisava de uma liderança
o Tarcísio estava voltando, tinha sido prefeito de 83 a 88, ele deixou o DENIT para ser candidato ao segundo mandato. E precisava de dar uma candidatura e eu fui ser candidato. Comecei minha vida eleitoral ali, né? Essa vida pública. Fiquei primeiro suplente naquele momento, depois ele me convidou para ser diretor do cadastro da prefeitura. Uma coisa incrível, que a prefeitura passava uma situação financeira muito difícil. A prefeitura, o prefeito Custódio Mota tinha deixado o mandato sem pagar o 13º. E precisávamos aumentar a base de arrecadação do município. Nós fizemos um grande trabalho no cadastro da prefeitura, porque salários atrasados, foi um período muito complicado do retorno do Tarcísio ao poder. Eu acabei me destacando muito. Eu virei diretor do licenciamento, depois virei secretário interino por um período de atividades urbanas e continuei trabalhando e aprendendo, porque passei a gostar da vida pública e descobri ali que eu tinha vocação para fazer gestão pública. Eu já tinha uma experiência empresarial da vida privada, trouxe isso comigo e mais o que eu fui nesse trabalho, que foi um trabalho de muito estudo, porque é muito técnico, né? Se lidar com IPTU, mas acabou que eu gostei muito disso. Então, depois eu fiz uma especialização em Direito Tributário Municipal, que era o foco disso. Passei a conhecer mais de orçamento e fui me entranhando E o Tarcísio ficou gostando muito, acabamos nos aproximando, ele dava muita liberdade. Tarcísio, como prefeito, ele foi um grande gestor porque ele delegava as funções e confiava nas pessoas. Então, isso era fundamental, que você tinha autonomia. Ele me deu muita autonomia para fazer o trabalho que eu fazia. E isso foi muito importante para que eu pudesse gostar desse trabalho. Juraci, não querendo interromper e já interrompendo, parodiando o grande e saudoso Jô Soares, eu estou vendo aqui que você teve o primeiro mandato de 97 a 2000 e 2001 a 2004, os dois primeiros mandatos, junto com o mesmo mandato do Tarcísio. Vocês foram eleitos em 96, Tarcísio foi reeleito depois em 2000 e foi até 2004. Nesse período, você tinha mandato e foi trabalhar no DENLURB? Você se licenciou da Câmara? Como foi? Isso foi um período... Eu fui vereador mais votado de Juiz de Fora em 2000. Aliás, uma votação assim fantástica, porque eu tive quase 5 mil votos na época, e nós tivemos o último vereador eleito foi o vereador João Alves, lá do bairro Grama, com 1.536 votos. Então, assim, foi uma votação muito boa. O Tarcísio, no dia da posse, falou assim: Juraci, eu preciso de você. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu fui eleito mais votado, como é que eu vou me licenciar? Mas preciso para 3 meses só. Ele estava numa situação meio complicada, porque os vereadores suplentes ficou o João de Deus, Domingos Caputo e o Paulo Rogério era o terceiro suplente. Como queria alocar esses suplentes? Colocá-los numa secretaria, ele não queria. O Júlio Gasparetti foi eleito também, convenceu o Júlio a assumir a Secretaria de Atividades Urbanas. E o Paulo Rogério era o terceiro. Aí falou, tem que resolver o problema do segundo para resolver o problema do Paulo. E me convidou. O Ramirinho estava doido para deixar o DENLURB. Ramiro Mozato. O Ramiro Mozato. Mozato era o diretor-geral e estava tendo aquele problema do aterro sanitário. E o Tarcísio falou assim, você vai assumir por 4 meses, me ajudar, eu vou atender as suas comunidades e tudo. Foi difícil pra caramba, você vê uma foto minha da posse, parecia que eu estava indo para um matador, assim, na hora que eu assumi aquilo. Falei, como é que eu vou fazer, deixar a comunidade? O que eu vou dizer lá em casa? Né? E foi uma coisa que me deu muito desgaste na época. Mas eu não me arrependo, não, porque eu aprendi muito com aquela situação ali. A partir dos 4 meses, a prefeitura, eu fiz um plano estratégico, parece que me fiz antes que o Tarcísio fizesse o dele, tá? Talvez até tenha inspiração. O Maurício fala que eu copiei, não. O Tarcísio que copiou o meu. Porque eu falei assim, vamos fazer uma gestão aqui. Não pensava ficar tanto tempo, mas nós fechamos o DENLURB 3 dias. Foi uma loucura. E fomos lá para o SESC. Discutimos um plano estratégico para o DENLURB
e começamos a executá-lo. Nisso, veio aquela expectativa de o Tarcísio adquirir uma frota nova, e que foi o sonho, porque estava tudo sucateado, e compramos para o Denlurb caminhões novos, e começamos a fazer um trabalho. Aí deu mais ou menos um ano. Falei, Tarcísio, tem que voltar. Não, você não pode voltar, que você está fazendo um grande trabalho, você segura pelo menos mais 6 meses. E nisso aí eu também fui apanhando gosto. Hoje você se orgulha muito disso, né? Da relação com o servidor, de tudo que você conseguiu fazer no Denlurb, né? E a gestão foi uma gestão revolucionária, porque nós fizemos que Juiz de Fora fosse considerada a 4ª cidade mais limpa do Brasil. Eu viajei o Brasil dando palestras, ganhamos até prêmio internacional, nós tínhamos uma troca de lixo por leite, e fiz muitas obras no Denlurb, porque eu gosto muito de fazer obras, né? Aí fizemos lá o aterro sanitário, o primeiro aterro sanitário da Zona da Mata foi construído na minha gestão. Local polêmico, tinha uma licença de referendo, nós tivemos que referendá-la no plenário do Copan, tinha uma manifestação muito grande do pessoal de Salvaterra. Foi uma obra que viabilizou muitos outros recursos para Juiz de Fora, porque necessitava do aterro sanitário. Aí fizemos reforma da usina, centro de apoio do servidor, trabalha muito servidor. Então, assim, eu fiz uma gestão, eu não, né? A nossa equipe, que era um grupo bom, fizemos uma gestão muito boa e que deu destaque para o governo Tarcísio. Esses 3 meses viraram quanto tempo, então? Virou, na realidade, fiquei praticamente um mandato lá, saí no último ano. Que eu tinha que ser candidato eu seria candidato à reeleição. Aí foi reeleito. Não naquela época, PC, você lembra que você fez uma entrevista, tinha o nosso amigo PC, Marques, né? Você estava lá com o Papaulo fazendo entrevista, tinha um programa. Cenário. Cenário, né? Vamos fazer uma entrevista. Naquela época eu estava sendo cotado para ser candidato a prefeito, porque eu era o secretário com melhor avaliação. E a gente estava negociando com o PT. Porque o Celso Matias, ele era secretário de saúde. Uhum. E o PT fazia parte do governo, nós tínhamos na diretoria social o Rogério de Freitas, e o Tarcísio estava tentando fazer uma articulação nesse sentido, mas o Sebastião era vice dele, né? E o Sebastião, tinha um grupo que não queria o Sebastião, porque o candidato natural era o secretário de governo, que era o João César. Tinha uma briga também com o João Vitor Garcia, né? Então, assim, naquele momento eu acabei sendo candidato a vice-prefeito do Sebastião, porque um grupo de vereadores, o João César desistiu da candidatura, porque o negócio seria João, né? João César e João Vitor. Mas o João Vitor também queria ser candidato a prefeito. O João Vitor, ele foi para o lado do PT, pegou o Márcio Chagas como vice. E o Sebastião Elvésio, eu queria ser candidato a prefeito, mas ainda era... Isso é o quê? 2003? 2004, foi a sucessão do Tarcísio. Uhum. Nisso, eles me colocaram para ser... Pediram então, que fosse você vice. já era vereador, porque era nós vereador. falamos primeiro do seu primeiro mandato aqui de 97 a 2000, quando você foi diretor do Denlurb, foi reeleito, e aí em 2004 você entrou nesse impasse aí, né? Em 2004 foi candidato, então, a vice-prefeito. Foi vice-prefeito, talvez ali tenha sido o meu grande erro político. Então, só para facilitar, inclusive, as suas informações, você não perdeu a eleição para vereador. Você disputou não disputei, vice, não. Né? Então, você não disputou, não, porque... Não perdi, não. Disputei para vice. Porque dá uma diferença, que você saiu da Câmara em 2004 e voltou só em 2019. Isso. Nós ficamos um período sem mandato, eu fui candidato a deputado 2 vezes, e também fui cuidar da minha vida empresarial um período. E fui assumir algumas funções públicas também, que eu fui ser diretor do Cine, que aqui era o Sistema Nacional de Emprego, naquela época tinha no Calçadão. Depois eu virei diretor regional da CEDES, eu comandava 89 cidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, que foi uma função muito importante na época, porque nós estávamos estruturando os CRAS, o CREAS, os conselhos tutelares ainda, nós tivemos... Estava pouco tempo do ECA ainda, né? Estava sendo estabelecido e tal. Fizemos um trabalho muito bacana na questão da economia solidária, levamos isso para várias cidades. Eu consegui um fato muito inédito na época, porque os municípios não tinham computadores, os kits para poder fazer o conselho tutelar. E eu consegui 89, um conjunto para cada cidade dessa que fazia parte.
E fiz a entrega aqui, os prefeitos tinham que vir aqui, receber. Fotografei. Esse dia eu dei uma foto para o Wagner de Oliveira, vereador, o Wagner é prefeito de Chácara. Falei, ó, você já recebeu um computador da minha mão aqui como diretor regional. E isso também foi experiências administrativas que foram acumulando, mas eu acabei depois disputando, eu fui preterido, né, num retorno para o antigo PMDB, o vereador Bruno, vereador Júlio Gasparetti e Figueiredo me boicotaram, não deixando eu voltar para o MDB, porque achavam que eu tinha muito voto e tudo. Acabou sendo candidato pelo PSB. E eu fui o 5º mais votado e não fui eleito, porque o partido não fez legenda. E depois eu voltei para o PT. Foi mais ou menos assim essa sequência. Fiquei suplente do PT, assumi e fui ser reeleito. Hoje, na sua 4ª legislatura, né? Fala um pouco dessa experiência, né? Do que o senhor destacaria para a gente aí, 2 anos aí à frente da casa como presidente, né? Do biênio 2021-2022. Você falou muito da execução, né? O estar no legislativo também é uma coisa que te agrada, Juracy? Como é que você lida com isso? Sim, eu sempre tive uma desenvoltura na forma de me expressar, de relacionar. Sou assim, maleável, né? Eu nunca fui muito radical nas minhas propostas políticas, sempre do ponto de vista de um equilíbrio, né? Eu fui líder do governo Tarcísio e fui líder do PMDB. E era incrível que a bancada era uma bancada boa. Era o ex-prefeito Bruno, vereador, João de Deus, Barbosa Júnior, Marcos Pinto e Júlio Gasparetti. E eu que era o líder deles, eu tinha voltado e já assumi a liderança do PMDB. E tinha um entrave importante que era votar a compra daquele prédio. O Tarcísio, né? O Tarcísio com muita dificuldade falou assim, Juracy, assume a liderança do governo. Eu tornei líder do partido e líder do governo para aprovar, e conseguimos na época, mas no final de mandato já. Então assim, eu assumi esse período, aí depois... eu senti que eu tinha perfil, embora eu goste muito do executivo também, mas eu sempre fui de bom trato, modéstia à parte, a gente sempre se relacionou bem. Na época o MDB tinha uma bancada de 5 vereadores. Eu convivi aqui na Câmara, eu sou decano da Câmara, porque de 97 não tem ninguém aqui, né? Então eu sou o vereador, não sou o mais velho, né? Mas eu sou o mais antigo aqui com mandato. Quer dizer, de 97 para cá, nós estamos falando de 26 anos, né? Então, eu convivi aqui com o João Carlos Arantes, com o João de Deus, com Marcos Pinto, Lorival Toledo. A gente viu muitos companheiros nossos aqui que partiram, Júlio Gasparetti, Paulo Rogério. Então, eu tive a oportunidade, um aprendizado muito grande com esses vereadores. Vereador João de Deus, ele era uma pessoa assim, de um conhecimento do regimento, da lei orgânica, sabia muito. O Paulo Rogério também, um excelente orador. Então a gente foi assim, cunhando a vida pública com experiências importantes e fazer parte também da gestão Tarcísio Delgado, porque naquela época era interessante, quando você nomeava um secretariado, era como se fosse a seleção brasileira. Ficava aquela expectativa, né? Todo mundo queria, quem serão os secretários, né? Era uma coisa assim, muito que mudou. Hoje, não, você vai anunciando pelo Twitter e perdeu até a graça, né? Antigamente ficava aquela... Não, a gente trabalhava com muita especulação no jornal. Já trabalhava? Dava notícia à vontade, uma semana de notícia, não, saía a lista. Só apuração, os bastidores. Era muito interessante, e quando o Tarcísio voltou, ele queria realmente, porque ele teve, primeira gestão, foi um secretariado muito bom, depois segundo também muito técnica, depois ele teve muita dificuldade. Porque no primeiro mandato do Tarcísio, ele teve como secretário 2 ex-prefeitos. Teve o Custódio, ex-prefeito, e a Margarida Salomão, prefeita hoje. Era o secretário do governo do Tarcísio do primeiro mandato. Assim, e uma coisa incrível que eles falavam assim, o Tarcísio não deixa crescer nem moita de bambu perto, né? Porque o Tarcísio não faz sucessor, mas não culpo muito não, acho que nós tivemos alguns erros, assim. Eu acho que o João César era o candidato natural, e depois houve aquela questão do plano estratégico de Barcelona, aquela história toda, que fez com que o João Vitor tivesse aquele sonho. O que derrotou a nossa candidatura, a minha do Sebastião,
foi a candidatura do João Vitor Garcia com o Mártios, porque o PT, ao invés de apoiar o governo nosso, o Tarcísio, o mandato que estava lá, ele acabou concorrendo. O João Vitor teve 41 mil votos e nós ficamos 5 mil votos atrás do Custódio. Chegou em certo período da eleição que as pesquisas colocavam a gente na frente. Mas o João Vitor pegou com os votos do PT e nós ficamos... O Bejane era muito forte, né? Entendeu? Naquela candidatura. Foi ele que ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição e nós tínhamos uma probabilidade enorme naquele momento de vencer as eleições. Sebastião estava muito preparado, fizemos uma boa campanha, tinha um plano de governo muito discutido, porque o Tarcísio já tinha deixado um bom legado, né? A cidade estava organizada, planejada, porque o primeiro 97 2000 foi difícil. Tarcísio foi reeleito numa composição muito difícil, porque você lembra que existia uma briga do Custódio. O Custódio teve o apoio do Itamar, quando foi prefeito. E nisso o Custódio Matos quis apoiar a reeleição do Azeredo, contra a eleição do Itamar. O Itamar apoiou o Itamar virou para o lado do Tarcísio. Vamos continuar essa prosa no segundo bloco, a gente já está estourando ali o tempo, o diretor já está falando aqui. Vamos continuar falando de política e falando da política mais próxima agora também, né, Juraci? É um minutinho só, a gente já volta. Até já. Tá no ar o Café com Política. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, dando sequência à série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Com a gente aqui nos estúdios hoje, o vereador Juraci Schaefer. Participa com a gente o jornalista Paulo César Magela. PC, vamos dar continuidade então, né? Mas assim, tem que ser rápido, porque o Juraci tem muita história, né? Muita história. Porque essas histórias que ele está contando são deveras importantes e interessantes também, porque havia muito bastidor. Não é? E isso se reflete até hoje na formatação dos partidos. Mas vamos só para fechar esse assunto, Juraci, a sua candidatura como vice do Sebastião Alversi acabou ficando em segundo lugar. Não, nós ficamos em terceiro lugar. Aliás. Por diferença pequena, 4 mil votos. Isso, primeiro Bejane, segundo Custódio, terceiro devido à candidatura que foi colocada... Duas candidaturas, né, mais à esquerda. A candidatura do João Vitor com o Mártios. Aí nós perdemos aquela eleição. Bejane que ganhou a eleição no segundo turno do Custódio. Então, só para aproveitar agora vamos sair desse passado recente para um passado mais recente, que você voltou em 2019 à Câmara Municipal. E aí agora já podemos falar na contemporaneidade, né, Marisa? Sim, sim. Quando você voltou em 2019, já havia um cenário totalmente diferente. E a partir daí você agora está no mandato constante. O que te mais atraiu nessa volta e nesse período agora desse 19, 4 anos? Primeiro eu tinha assim, um compromisso com a minha comunidade, especialmente na Cidade Alta, de ter um mandato dedicado ao Legislativo. Que eu fui eleito, acabei ficando um período grande no Executivo, eu achava que eles sempre tinham essa cobrança. Eu queria fazer um mandato bem de plenário. E o meu mandato 2019-2020 foi interessante. Eu fiz 240 pronunciamentos na Câmara.
Todo dia eu falava os 10 minutos que eu tinha direito. Lembrando, né? Maria, ele assume como suplente, era o Betão, né? Você era suplente do Betão, Betão sai para ser deputado estadual. Em 2019, o Juraci era o primeiro suplente, assume então, né? Mas é que ele falou um número aí que alguém ouviu mal assim, ficou... Mas peraí, você pode repetir? 240. Todos os dias eu falava 10 minutos. Quando o Pardal olhava para mim, ele falava assim, misericórdia, nós não vamos terminar a reunião hoje. Eu falava, isso vai dar votos para caramba, né? Modéstia à parte, falava bem, sempre pegava temas importantes. Eu falei assim, eu sou vereador agora, eu tenho que fazer parlamentar, então é para falar, então vamos falar. E sempre discutindo temáticas, fazendo audiências públicas. Então eu tive um mandato muito ativo como parlamentar. E também passei a conhecer muito a situação do regimento, sou muito estudioso, e eu já falava com o pessoal, falava, se eu for reeleito, eu vou ser candidato a presidente da Câmara. Eu ainda colocava uma situação, falava com o Pardal, se a Sheila for eleita, certamente você será o presidente da Câmara. Se o Antônio Aguiar, se o Wilson for eleito, agora se a Maria for para o segundo turno, eu sou candidato. Porque eu acho que eu posso contribuir na gestão da Câmara. E foi o que aconteceu com a experiência já do Legislativo, com a minha vivência profissional, empresarial, privada, e também já com a experiência já boa de executivo em várias funções que eu exerci. Então isso tudo sedimentou um conhecimento, uma maturidade, uma experiência. A gente continuou estudando, aperfeiçoando. Acho que eu voltei muito melhor, porque você volta menos afoito, você tem mais equilíbrio e começa a conhecer os meandros da negociação política, de como você tem que lidar no dia a dia do mandato, que às vezes a gente vê os vereadores, quando assumi a presidência, fui reeleito e fui ser candidato a presidente, e por unanimidade eu fui o primeiro da história da Câmara eleito, quer dizer, eu só até hoje o único vereador presidente eleito por unanimidade sou eu. Depois agora o Zé não conseguiu, faltou um voto, mas também uma coisa fantástica, eu consegui fazer o sucessor, que o Zé, o Márcio Garotinho, foi o meu candidato. Entendeu? Nós não tivemos outra candidatura aqui, conseguimos fazer uma conciliação importante, porque a Câmara vinha de uma divisão muito grande. As eleições da Câmara, da mesa diretora, as últimas, antes da minha eleição, foram eleições muito disputadas. Então, foi essa composição assim, da negociação, do quanto é importante o diálogo, a conversa, e era uma casa assim, muito plural, né? Tivemos 14 partidos políticos, como conciliar todos esses interesses da individualidade dos mandatos dos partidos políticos num período de pandemia e com a grande maioria dos vereadores novatos. O vereador que chegava aqui que tremia mais que uma vara verde, o cara não sabia como é que ia ser o regimento e é normal, natural. E a gente fazendo esse acolhimento das vereadoras e dos vereadores, primeira maior bancada feminina da história, e também tinha a questão muito identitária. 4 vereadoras, né? 4 vereadores e vereadoras com pautas, cada uma com as suas pautas, e uma pauta que era uma pauta da própria vereadora Thalia, que ela colocava para votar em mim. Será que você vai pautar todas as matérias? Porque você tinha matérias identitárias e todos... Falei, não, a Câmara vai votar tudo. E que legado você acha que você deixou como presidente, Horácio? Você reformou, né, um palácio que é um prédio histórico, talvez um dos mais importantes, se não o mais importante de fora. Teve um diálogo muito bom com os servidores também. Que legado você acha que você deixou, né, como presidente da Câmara? A Câmara ela vinha de uma discussão de devolver recursos para o Executivo e nós precisávamos de uma gestão mais técnica no sentido de valorização do Legislativo como instituição política, você valorizar a ação política dos vereadores, mas precisava de um ambiente que tivesse condições de fazer isso. A situação era uma situação muito difícil porque a estrutura era muito ruim.
Por exemplo, nós não tínhamos os computadores, então nós fizemos um plano estratégico que foi interessante, porque também trouxe o pertencimento dos nossos servidores. Eles puderam participar, discutir, sociedade civil organizada, isso discutindo em plena pandemia, né, Juraci? E com a pandemia foi uma coisa assim fantástica, porque houve uma participação. Me lembro esses dias conversando com o Marcos Davi, o professor Marcos Davi veio cá, ele veio aqui 31 de maio, ele Está esteve falando do reitor. Ele que veio fazer o lançamento o dia que nós lançamos o plano estratégico, 31 de maio de 2021. E o plano estratégico praticamente ele foi realizado na íntegra. Nós fizemos conquistas aqui muito importantes, porque não só reforma, mas nós criamos um CDCOM. O CDCOM era um espaçozinho pequeno, hoje nós temos um CDCOM. Fizemos a estrutura para a nossa comunicação no prédio anexo do INSS. Os nossos jornalistas eles ficavam em condições quase insalubres, sem computadores, sem condições. Hoje nós temos um quinto andar ali, com ar-condicionado, cada um com o seu espaço, com o seu computador. Preparamos a Câmara para... o CIAN também, né? Criamos o CIAN também, que foi uma grande vitória. É o Centro Integrado de Atenção à Mulher. O Centro Integrado de Atendimento de Atenção à Mulher, porque a violência doméstica contra a mulher é muito grande e fez com que a gente se tornasse referência. Foi uma das primeiras câmaras do Brasil a ter esse centro. Um dia veio uma promotora aqui nos visitar, ela falou assim, que coisa fantástica. Inclusive do próprio PT, a coordenadora das mulheres do PT, ela veio aqui e falou assim, a primeira câmara que roda o Brasil todo, que nós temos esse atendimento, esse reconhecimento das mulheres. Fizemos também o processo eletrônico legislativo, que foi uma sequência, mas evoluímos muito. Hoje a Câmara ela é toda digital, temos o nosso aplicativo. A partitura física foi uma coisa complexa, porque é um prédio histórico, tivemos tudo que aprovar no Compac, e você tinha que trocar pneu com o carro andando, porque a Câmara tinha que acontecer. Você tirou até um famoso poste na frente da Câmara e o pessoal duvidava, olha, né? Esse poste o pessoal duvidava, foi... O problema todo é a resistência, inclusive, interna dos próprios vereadores. Porque as pessoas ficam com medo de desgaste. Eu sou muito arrojado para fazer as coisas e determinado. Quer dizer, nós vamos fazer, e até eu era bem enjoado com o pessoal, falei assim, nós temos que ter determinação. Porque nós precisávamos do espaço. Você tem uma ideia? Essas portas de madeira estavam todas podres. Elas foram praticamente todas as portas recuperadas para ele ruir. Telhado também. Telhado. Nós tivemos, foi tudo reformado, planejado. Você vê a própria segurança da entrada, hoje você tem leitura facial. Quer dizer, compramos equipamentos novos, móveis, todos os móveis. Fizemos o Salão Nobre, o Raimundo, que era uma homenagem justíssima que nós fizemos. E preparamos a Câmara, esse espaço aqui, porque certamente o nosso sonho, e que o Zé Márcio vai conseguir, tenho certeza, que era passar para o prédio lá, inclusive estava no nosso plano estratégico. Mas se não tivesse... Só para situar o telespectador. É o prédio onde fica hoje a Justiça, o Palácio da Justiça. Isso, era o Fórum Benjamin Colucci. Assim, eu tinha uma missão de deixar esse prédio recuperado, ele ficou bem recuperado, requalificado, porque você vê a questão da iluminação, virou um cartão postal. Essa retirada dos postes era um sonho que muitos presidentes aventavam e que não teve que ter muita coragem, tive muito desgaste com aquilo. Foi no período eleitoral, embargos da própria prefeitura, e a obra, quando começa a fazer, encontra um monte de obstáculos, porque ali tinha uma parede de concreto que a gente não imaginava. Não tem um mapeamento do solo de fora, né? Então assim, foi uma obra difícil, mas que trouxe um resultado fantástico. Interessante que todos os problemas favoreceram lá na frente, porque nós retiraríamos 2 postes. À medida que houve o embargo, eu falei, agora nós vamos retirar todos. E conseguimos tirar, inclusive... Dos 2 prédios históricos, né? Dos 2 prédios históricos, assim, que ia ficar um conjunto meio feio, né? Assim, eu falei, então, e também era questão de acessibilidade, porque ali os cadeirantes não conseguiam nem chegar à rampa, né? Foi uma obra de muita coragem.
Eu tenho assim, aqui é uma obra que eu me orgulho, porque quando você olha para a frente do Palácio Barbosa Lima, você consegue vê-lo. Aquele emaranhado de fios, aquela coisa era uma coisa horrorosa do Paço Municipal. E pegava, inclusive, aquele prédio, os prédios que tem do lado aqui. A vizinhança gostou muito. Gostou. Eu me lembro da associação dos moradores do centro, eles tecendo vários elogios, porque era feio. Eu acho que foi um passo importante para que o Executivo possa vislumbrar isso. Você pode imaginar Getúlio Vargas, imaginar, pelo menos eu começaria pelos patrimônios históricos. Por exemplo, eu faria esse trabalho, já que não pode ser feito tudo, que não é um investimento também tão alto, não, porque hoje, se você priorizar os gastos da CCESIP, que é a contribuição de custeio de iluminação pública, que é da ordem de 60 milhões de reais, que eu acho, inclusive, que deveria ter uma autarquia para fazer a gestão, você poderia modernizar a cidade, valorizar os seus patrimônios históricos, porque nós temos prédios muito bonitos, mas você tem uma quantidade de postes e fios na frente que você não consegue vê-los. Então, assim, eu acho que isso aqui foi um piloto, é um projeto que pode servir de modelo para que a Prefeitura atue também para frente. Mas, Juraci, eu percebi aqui que na sua fala você disse que vários vereadores e vereadoras, quando começava o mandato, chegavam quase que a tremer para pedir uma palavra pela ordem, para conhecer o regimento. E aí, de repente, no seu mandato, você cria a Associação dos Poderes do Legislativo da Zona da Mata e Vertentes. Porque há uma mesma situação também nessas pequenas câmaras que não tem a mínima estrutura. O que te motivou a criar a Apoleges e, ao mesmo tempo, em que pé está hoje o trabalho dessa associação? Nós tivemos a pandemia e estava acontecendo a disseminação do vírus nas cidades menores, fazendo churrascos, e os doentes vinham para Juiz de Fora. Então nós tínhamos que nos reunir. A única forma de reunir foi pelo Meet e pelo Zoom. A gente fazia aquelas reuniões virtuais e eu comecei a ver as dificuldades e nós começamos a aproximar. Teve uma reunião nossa que tinha 120 câmaras municipais. E depois nós estendemos isso para os secretários municipais de saúde, discutindo essa questão da Covid. E comecei a ver a dificuldade das câmaras municipais com demandas elementares, assim, de não ter um assessor jurídico para discutir o PPA, LDO, LO. Você imagina você, presidente de Câmara, foi eleito naquele mandato. Antigamente era assim, mas votado assumia, até em Juiz de Fora. Você nunca foi vereador, você não conhece o plenário, você não conhece o regimento, não conhece a lei orgânica, e você se dá com um PPA na frente. O cara fica doido, né? Numa cidade pequena, sem assessoria jurídica. Então nós começamos a ver a cidade de Paiva, que motivou muito Paiva. Paiva tem 1.524 habitantes. Chegou para discutir essa questão do PPA, e eles não tinham como fazer contratação direta. O promotor, Dr. Roger, lá de Santos Dumont, encaminhou os vereadores e o presidente para a Câmara de Juiz de Fora. Você procura o Juraci. Eu era o presidente e ele tinha sido meu professor. Ele falou assim: o Juraci a Câmara Municipal pode ajudar vocês. E ali nós surgiu muito de Paiva. Aí começou várias câmaras municipais nos procurarem. E nós sentimos também que nós tínhamos que qualificar os vereadores e vereadoras. Assim, porque nós começamos dentro do parlamento aqui uma questão da discussão com a Assembleia Legislativa dentro da Escola Legislativa. A Escola Legislativa na formação da técnica legislativa. Os vereadores às vezes faziam, não estou falando aqui nossos vereadores, mas mesmo aqui nós tínhamos dificuldade de fazer uma lei bem feita, uma lei que não fosse inócua, uma lei que tivesse sentido e que pudesse mudar realmente uma situação social da nossa comunidade, da sociedade. E qualificar o legislativo foi a minha grande meta. Se eu tenho um legislativo melhor preparado, mais atualizado e que possa ter o exercício das suas funções, que a principal é legislar, mas em segundo nós vamos fiscalizar, você acaba fazendo com que o executivo possa gastar os recursos com mais austeridade. Então, uma Câmara boa, ela vai fazer um executivo melhor, porque as mensagens que ela recebe, ela vai debatê-las, ela vai deliberá-las com mais conhecimento.
Então, a minha missão nessa criação da Apoleges foi nesse sentido, de melhorarmos a qualificação dos parlamentos municipais, porque com isso nós estamos formando deputados melhores, nós vamos formar representantes melhores e prefeitos melhores. Talvez a desqualificação da classe política brasileira é que nos leva a essa situação toda que nós temos hoje. Talvez quadros mais qualificados, preparados, com legislação eleitoral mais decente, que não mudasse tanto, que desse mais legitimidade ao mandatário, aquele que ganha através do voto, nós certamente mudaríamos a vida da população. Acho que políticas públicas dependem de pessoas preparadas para poder exercê-las. Estamos chegando ao final de mais esse bloco. Vamos para o último, que a gente ainda tem muita coisa para conversar, né? Sobre a sua vida pessoal, o time que ele torce, que a gente não sabe, né? Eu sei. É só um minutinho, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje com a gente nos estúdios o vereador Juracy Scheiffer, do PT. Participa com a gente o jornalista Paulo César Magela, que é editor-geral da Tribuna de Minas. PC, quer continuar falando, né, da região, né, importante, né? É exatamente isso, Marisa. É porque a Zona da Mata é uma zona das menos privilegiadas em termos de recursos no estado. O Juracy sabe isso melhor do que todos nós aqui. A gente só está na frente do Vale do Jequitinhonha, que já começou a receber alguns investimentos. Mas porque a região também conversa mal entre elas. As prefeituras não conversam uma com a outra, os vereadores não conversam. Então, eu queria saber o papel da Apoleges de fazer também essa aproximação. E aí, Juracy, não só a instância política, mas a instância empresarial também. Nós vivemos sempre recitando aquele velho mantra. Lá no Triângulo, quando o bicho pega, os empresários, os políticos se unem e vão lá pôr a faca no peito do governador. Em Juiz de Fora, cada um quer fazer a sua parte sem fazer o conjunto. Bem, a Zona da Mata precisa conversar um pouco mais. Essa é uma pauta que a Tribuna de Minas vem defendendo há anos. Aliás, tanto é que no nosso primeiro editorial, Razões e Objetivos, a gente falava: o nosso projeto é de integração da Zona da Mata e desenvolvimento e defesa da livre iniciativa. A Apoleges pode também ser um ponto de partida para consolidar de fato essa unicidade no discurso em termos da Zona da Mata, o vereador? Sim. Ela foi criada também com esse intuito. Eu comecei a percorrer toda a Zona da Mata, vertentes, e sentimos a dificuldade de cada município mostrar suas potencialidades. Então, do desenvolvimento regional dentro desse foco, que a economia da Zona da Mata, na década de 40 do século passado, correspondia a 40% do PIB mineiro. Hoje corresponde a 7%. Quer dizer, houve um empobrecimento muito grande da Zona da Mata. Como você falou do Vale de Jequitinhonha, vai passar gente. Agora com o Vale do Lítio, você pode ter certeza que nós vamos ficar na pobreza. Porque há essa desunião e não era para haver, porque nós, geograficamente, nós somos privilegiados, né? Nós estamos aqui no eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, quer dizer, era de termos uma união para podermos
ver a vocação de cada cidade para o seu desenvolvimento, seja turístico, seja na questão principalmente da agricultura, porque nós temos hoje, eu visito muitas cidades menores, e Juiz de Fora, para você ter uma ideia, 2/3 da nossa área geográfica da cidade é zona rural. Nós temos 1.434 quilômetros quadrados, 1.000 é zona rural. Quer dizer, poderia ter um grande cinturão verde em Juiz de Fora. As outras cidades é do mesmo estilo. Por exemplo, eu vou para Piraúba, Piraúba produz muita goiaba. O que eu tenho que ter em Piraúba? Vou ter que ter um indústria de suco. Eu vou, por exemplo, uma coisa interessante, eu fui em Rochedo de Minas, cheguei, como é que é a economia de Rochedo de Minas? Rochedo de Minas é palito de churrasco. Eu falei, não é possível que alguma cidade depende de... Cheguei lá, os galpões, todos os galpões, todos muito ruins e tudo, mas todo mundo produzindo palito. Então, assim, descobrir a potencialidade e nos unirmos para fazer o desenvolvimento regional. Uma das coisas que eu estou brigando e conversei muito com o Célio Chagas, aqui da Agência de Desenvolvimento, falei, Célio, por exemplo, BR-267, não é possível que os nossos deputados, esse tempo todo que eles estão com mandato, que eles não conseguem fazer uma emenda de bancada, ou pressionar o governador, ou o governo federal, fazer a terceira pista. Não vou falar duplicar, que é uma obra cara, mas você ter condições, pelo menos, de melhorar. Tapar os buracos, né? Fazer com que, pelo menos, ela possa trafegar nela. Mas se você fizesse ali, por exemplo, eu já vi alguns estudos, 8 pontos de terceira pista em alguns lugares, você às vezes acompanha uma carreta 10 quilômetros. Isso é de uma estupidez, e tendo área para poder fazer, economicamente prejudica muito. Hoje a BR-116 está sendo, agora vai começar inclusive com radar. Se você pegar de Mulher para lá, gente, você vai daqui em Governador Valadares, a estrada está toda reformada, toda arrumada. E nós estamos gastando 2 horas para ir daqui a Leopoldina. Não, está falando da BR, mas se for pegar a MG 353 também, que vai dar no aeroporto, você não consegue... Não, mas eu estou falando assim, em termos de desenvolvimento, como que você vai produzir? Então nós começamos a discutir isso com os vereadores da região, da Vertentes também, porque acaba você acompanhando Barbacena, que é uma cidade que historicamente Juiz de Fora veio de Barbacena, e o atraso que acontece em termos dessa visão, somente um grupo que colocava recursos e tal. Então, assim, nós começamos a pensar da potencialidade. Eu acho que essa ideia, esse trabalho que a Tribuna faz é importante, e a Poleste está discutindo isso. Desenvolvimento regional, se for conhecer, eu já quero convidar a nossa sede, ela fala muito das nossas mineiridades, da valorização daquilo que é nosso, do nosso turismo. Você tem cidades... Tem inclusive um site, né, Juraci? Muito bem feito, com essas informações de todos os cursos, né? Agora, por exemplo, nós vamos ter dia 8, vai ser um curso importante para comunicação, inclusive... Eu quero convidá-los, porque como que as câmaras municipais podem fazer comunicação através das redes sociais, do jornal, a Lei 14.133, 2021, e a facilidade da legislação tributária publicitária, porque às vezes as câmaras municipais têm recurso para gastar no sentido de dar publicidade às suas ações, e ela não gasta por desconhecimento. Então nós vamos trazer aqui uma... professora, doutora, nessa área, no dia 8 de novembro, às 14 horas, ela vai fazer uma palestra para mostrar para os presidentes de câmaras e vereadores que eles podem fazer a comunicação, que eles têm legislação que os garante para fazer e fazer bem feita. Então, começar assim, porque às vezes as câmaras têm boas iniciativas e não conseguem fazer com que as pessoas fiquem sabendo, né? Juraci, você está falando de região, vamos falar do seu futuro político também. Você já foi candidato a deputado federal recentemente, né, no ano passado. Como é que você pensa, né? Como é que você está vendo aí a política local, regional? Como é que você está nesse tabuleiro de xadrez aí? Depois falar um pouquinho também da política nacional, né, do governo Lula. Política regional, que é a eleição para deputado federal, eu fui convidado pelo PT no momento em que o presidente Lula ainda não estava garantido a ser candidato. O PT estava com dificuldade de candidaturas. E depois eu acabei sendo atropelado aí pela candidata da prefeita, que aquilo me deu, inclusive, muito aborrecimento, que eu seria o candidato natural. Mas agora é águas passadas. E certamente estava preparado para exercer aquele mandato. Mas eu estou feliz aqui no mandato de vereador,
pretendo ser candidato à reeleição. Meu sonho é ser prefeito de Juiz de Fora, não meu. Tem que ser de um grupo político, de uma construção, mas a Margarida está fazendo uma grande gestão. Certamente eu vou permanecer no PT, como às vezes tem muitas especulações, mas não tenho pretensão nenhuma de sair do partido. Mas 28 pode ser. Talvez lá na frente eu acredito que a minha reeleição para vereador é importante agora para ajudar, inclusive, a reeleição da prefeita Margarida. Ela está fazendo uma boa gestão, porque a gente tem que considerar que ela pegou praticamente 1 ano e meio de pandemia, não foi fácil, e agora a cidade está com a zeladoria mais cuidada, tem um planejamento. A eleição vai ser difícil, porque essa questão da polarização política do Brasil, ela veio para todas as cidades, principalmente cidades polo. Você tem muito voto de opinião. O Juiz de Fora não experimentava um voto de opinião igual aconteceu dessa vez. Quando surge esse bolsonarismo e essa divisão toda que aconteceu, essa polarização, ela trouxe eleições, por exemplo, de um candidato que nunca veio aqui com 30 mil votos para deputado federal. Coisa que a gente tinha em Juiz de Fora, que era um voto muito da cidade, né? Aquela coisa do mineiro tradicional. Caseiro. Orgânico. Então você votava. Orgânico, E hoje orgânico. nós estamos tendo um voto de opinião, que é um voto diferente, né? Então assim, a eleição não será fácil, certamente que não, mas eu vejo a Margarida com uma probabilidade grande da sua reeleição. Vou trabalhar para isso. Tenho o apoio do presidente Lula, está fazendo um bom governo, ainda também não está naquilo que todos esperavam, porque a economia, a macroeconomia, ela influencia muito na gestão pública. As pessoas às vezes, por que eu não... É difícil, porque você depende de taxa de juros, você depende de crescimento econômico, e o mundo em guerra. Você tem essa guerra da Ucrânia com a Rússia, e agora lá, essa coisa do Israel contra Hamas, que acaba... São brigas geopolíticas, né? São interesses muito maiores do que nós estamos imaginando. E isso economicamente mexe com o mundo. A própria economia americana, que está com dificuldade, inflação, isso influencia muito no dólar, na taxa de juros. Então, o Brasil também, o Congresso Nacional, né? Nós estamos num sistema, num regime presidencialista, que o presidente ele não tem autonomia, não. Ele depende. Presidencialismo de coalizão. Esse coalizão que é complicado, nós já vimos essa história e hoje está até pior, né? A gente vê as negociações, você não tem autonomia nem para montar o seu governo, né? Você tem que negociar com os grupos políticos, mas quantidade de cargos para cada Então, isso é ruim. Vamos trazer a pauta aqui para o Juiz de Fora de novo, Juraci. Certo. Em sendo reeleito agora em 2024, você já tem uma agenda que você pretende desenvolver nesse novo mandato? Sim, eu vou focar muito nessa questão do desenvolvimento da cidade. Eu quero ajudar o Executivo e vou discutir muito com o grupo que vai, certamente, se for a prefeita reeleita, nós não podemos ficar aguardando o governo federal, o governo estadual. Acho que nós temos que ter a nossa agenda. E o município já está na hora disso. Nós precisamos de grandes obras, mobilidade urbana. Nós precisamos colocar a cidade no radar. Nós precisamos colocar Juiz de Fora como uma cidade importante para receber investimentos. É uma cidade que tem um potencial, a indústria do conhecimento. Nós temos a Universidade Federal Juiz de Fora, nós temos o CRIT, nós temos hoje as startups. Nós temos que fazer com que Juiz de Fora potencialize o seu conhecimento. Nós estamos numa cidade que tem cabeças pensantes. Mas não seria interessante a cidade discutir a cidade, mas ao mesmo tempo discutir a região? Porque não basta Juiz de Fora ser uma cidade rica com um entorno pobre. Porque senão vai acontecer igual na pandemia. Mas, assim, toda a demanda da Zona da Mata cai aqui em Juiz de Fora. Por isso que eu estou falando de desenvolvimento, PC, assim, o meu mandato vai ser muito focado nisso, de dar sequência a essa questão da Apoleges, de você, Juiz de Fora nunca vai ser um oásis. Até porque a própria economia da cidade depende da região.
Se você pegar o centro de Juiz de Fora, o Juiz de Fora é um shopping a céu aberto. Mas quem que vem comprar nos restaurantes? São as pessoas das outras cidades. O próprio Juiz de Fora, ele não está aqui no centro. Me lembro quando teve a pandemia, que a Brasel, os restaurantes fechados. Mas por que não tem movimento nenhum? Porque ninguém estava vindo para Juiz de Fora. Então, assim, é necessário que a gente... Só os pacientes, né? Ou seja, o consumo... O pessoal deve continuar consumindo aqui, mas os seus pacientes terem que ficar lá nos seus municípios. Mas agora, por exemplo, tem até o turismo da saúde. Você imagina, por exemplo, Juiz de Fora, por ser referência na saúde, bons hospitais particulares, você tem médicos especialistas aqui, todas as especialidades. Juiz de Fora recebe uma quantidade de pessoas da região, não só a Zona da Mata, vertentes até do Rio de Janeiro, que vem para cá para poder cuidar da saúde. Eu, por exemplo, um dia falaram assim, eu sou contra o Hospital Zona Norte. Eu não sou, não. Eu sou favorável, porque o hospital ele poderia potencializar a economia daquela região. As pessoas vêm para cá, elas ficam hospitalizadas, mas o parente vai ficar hospedado, ele vai no shopping, ele vai comprar. O turismo, inclusive, da saúde, porque nós temos referência para isso. Então, eu vejo que... Por isso que eu falo, pensar de forma pequena, a cidade ela tem que ser vista de uma forma mais global, mais holística, mais ampliada, de que Juiz de Fora é a cidade protagonista, ela é a capital da Zona da Mata. Aqui nós falávamos da região metropolitana de Juiz de Fora, que isso já foi colocado por outras pessoas que pensam dessa forma, mas eu acho que ou nós assumimos a nossa função, que é essa, de liderar o desenvolvimento regional, ou não ficou no atraso. Porque à medida que eu ficar olhando só para o meu umbigo e pensando no desenvolvimento, eu não vou conseguir nada. Então você tem que enriquecer também todo o entorno. Inclusive na questão do próprio transporte. Por que a gente não pensa de um transporte que possa fazer, estou falando regional, a gente fazer de Leopoldina, economia desenvolvida, você tem malha viária. Aí tem que melhorar a estrada. Não, mas eu estou falando estrada, mas você pode pensar na própria via férrea. Por que nós não conseguimos enxergar um pensamento de desenvolvimento da via férrea Juiz de Fora que fizesse a união regional, o desenvolvimento regional? Assim, eu acho que nós temos que enxergar a cidade, pensar na cidade nos seus 200 anos, mas enxergar lá na frente. É um programa Margarida Juiz de Fora mais 100, mas mais 100 no desenvolvimento, não só na própria estrutura urbana que é necessário, das obras estruturantes da cidade, de drenagem e tudo, mas pensar no desenvolvimento, eu fico ouvindo o hino de Juiz de Fora, às vezes fico pensando, meu Deus, Juiz de Fora é a cidade mais industrial, e a gente teve essa capacidade. Juiz de Fora sempre foi uma cidade pioneira, e nós estamos perdendo muito tempo. Nós temos pessoas preparadas, capacitadas, talvez a vaidade ou a falta de humildade, ela faz com que a gente não consiga enxergar isso. Mas a minha função no próximo mandato será essa. E pensando também lá na frente, politicamente, porque eu quero desenvolver a cidade e ajudar a contribuir lá na frente dentro de um projeto político que a cidade não possa parar. Juraci não para, né? Vai ver uma coisa... Pois mas aí que eu estou vendo. Não, você está pensando no amanhã, mas antes de você disputar a prefeitura em 2028, tem uma eleição para a Assembleia, para a Câmara Federal em 2026. Você pode estar nela também? Olha, tudo é possível. Assim, ambição política de cargos eu não tenho, vou falar com toda sinceridade. Eu gosto de fazer política e ver as coisas acontecerem. Quando você vê a coletividade, aquela sua ação que trouxe resultado para as pessoas, para a cidade, isso nos dá uma satisfação enorme. Acredito assim, eu sempre sou candidato, porque eu gosto de disputar a eleição. E time que não joga não tem torcida. Então você tem que disputar. Nós estamos já com o tempo quase estourando, Juraci. Vai dar tempo de você falar rapidamente. Quem que é o Juraci fora desse mundo tão político assim? Eu sei que você gosta de um violão, que nas redes de vez em quando você coloca, e gosta de cozinhar também. Fala um pouquinho disso e torce para... Não, já estão dizendo que é campeão, né? Olha, eu sou uma pessoa muito caseira. Sou casado há 32 anos, 35 anos com essa minha companheira de vida, de namoro e casamento. 3 filhas, 2 netas. Tem 2 filhas que são advogadas, uma está no Tribunal de Justiça, formada na Federal, e a outra está em Boston, nos Estados Unidos. E tem uma outra que vai formar em Medicina agora. Eu gosto
de leitura, leio muito e gosto de música. Sou apaixonado por música, todo tipo de música. Quem é o seu cantor predileto? Olha, eu gosto muito do cantor predileto mesmo, cantor. Eu sou da Bossa Nova, aqueles cantores mais... Hoje, cantor de voz mesmo, que me encanta. Gosto muito de Djavan. E cantora? Cantora, hoje eu estou ouvindo a Alcione, mas eu gostava muito da voz da Elis Regina, Bete Carvalho, que é botafoguense, que eu sou do samba, sabe? Eu nasci no samba, eu gosto do samba. Eu gosto do violão, mas uma coisa, minha mulher fala assim, você é meio doido, que você fica ouvindo às vezes aquelas músicas, ouvindo bar e tal, você vai educando o ouvido. Eu, sim, dedico muito tempo da minha vida a ouvir música. Talvez o meu sonho maior, que eu comecei sendo candidato, eu comecei a vestibular para medicina. E depois não passei naquele primeiro, fiquei excedente, fui fazer biologia, que era tipo um prêmio de consolação. Você não passava em medicina e tinha uma biologia no meio do ano. Aí fui fazer ciência biológica, fiz uns 2 períodos, larguei para lá. Depois eu comecei a mexer na área empresarial, fiz administração federal. Passei no vestibular e fiz lá um período, mas o meu negócio começou a crescer muito, larguei lá para quase formando, entendeu? Aí fui ver que eu falei assim, o que eu queria ser para a minha vida, assim? Um músico, sabe? Eu tenho um sonho, eu gosto tanto da música, que eu tenho investido muito meu mandato nas escolas de música. Estou mandando recursos assim, de emenda parlamentar para Augusto Gotardello, para Demar Rezende, para que elas criem as escolas de música, porque a música, além da questão do equilíbrio, da disciplina, da cultura, né? Ela suaviza a vida das pessoas. Então eu gosto, meu cantor mesmo, você falou, PC, que eu ouço assim, ele não era mas como músico, chama-se Lupicínio Rodrigues. Eu sou da Seresta. Nervos de Aço, Esses Moços, Shots da Felicidade, Vingança, Cadeira Vazia. Mas o Juracy também gosta de cozinhar. Pode cozinhar. Nosso tempo já esgotou, que eu já vi que o editor já falou ali. Eu estava participando almoçando com o Juracy, e aí ele deu uma aula de cortes de carne para a gente, foi interessante. É uma coisa incrível. O primeiro açougue de São Pedro foi meu. Em 1986, na época do Plano Cruzado do Sarney. E eu sempre fui muito atirado e tinha que aprender a tirar as carnes e tudo. Então, conheço realmente bastante. E comecei, a minha mãe é a seguinte, 9 filhos, as 2 casaram, ficaram 7 homens. Todos chegavam no horário. Ela falou, vocês se viram, vocês vão aprender a fazer comida, porque eu não vou ficar acordando de noite para fazer. Sábia, mulher. Aí cada um aprendeu, e eu gosto de cozinhar, e carnes principalmente, eu sou modéstia à parte, eu sou bom. E é bom dar uma terapia. A cozinha, você fica ali, é muito gostoso. Mas assim, eu vivo com muita tranquilidade, não sou assim, saio de vez em quando, bares, gosto de ler muito, sou um leitor que até tem revisitado muito agora, estou relendo Guimarães Rosa, Sagarana, Corpo de Baile e Sertão Veredas, que eu gosto, porque eu estou trabalhando muito a questão da mineiridade na Polégis. Então, o Guimarães, ele é fantástico nessa questão, né? Então, assim, isso me faz, assim, nesses momentos assim, que a gente está mais... E acabei aprendendo a ler muito literatura infantil, que a minha esposa estudou isso. Então, eu acabo lendo muito tabela. Ela fala, meu anjo, você podia ler isso aqui, você podia ler isso aqui. Então, assim, mas é uma vida simples, não tem... Tem uma granja que eu vou para lá. Futebol eu gosto só de acompanhar mesmo. Estou, assim, vivendo um momento... que eu estou ouvindo, estou tão focado no Botafogo, que eu ouvi o hino do Botafogo, tocado no piano, tocado na flauta, no cavaquinho, no violão, nem sei se for campeão, como é que nós vamos fazer, né? Juracy, nosso tempo acabou, mas foi ótimo esse bate-papo. Obrigada de conhecer um pouco mais de você, de tantos projetos. Paulo César, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Esse foi o JF Entrevista, em que nós ouvimos o vereador Juracy Schaefer e tivemos aqui a companhia do Paulo César Magela. Muito obrigada por sua audiência. Até a próxima semana.